Bom, meus amigos, após a Batalha de Usai, aconteceram mais algumas, na verdade duas, mas aqui vamos falar de uma só, duas pequenas batalhas. E essas batalhas aconteceram na terra ali de Miyagi, a terra a pista dos Night Kids. E aí a batalha que aconteceu foi entre o Nakazato dos Night Kids, aquele que dirige o GTR, o R-32, e o Keizuki, irmão dos Ryuzuki, que é o Keizuki é o número 2 dos Red Suns, que ele dirige o Mazda, o RX-7 ali, o FD. Enfim, são os dois pilotos que foram derrotados pelo Takumi na descida de Akina. E são carros super potentes. O Keizuki foi derrotado primeiro, seu FD, e depois o GTR do Nakazato, na descida de Akina. Ok. Esses carros são super potentes. Lembra, o do Keizuki chega a 350 cavalos, o do Nakazato mais nessa média também, e o do Nakazato o do Keizuki ele tem tração traseira. E o carro do Nakazato ele tem tração nas 4 rodas, o Nissan do Nakazato. Enfim, ocorre ali, veja bem, uma disputa, uma batalha sem, digamos assim, o principal do anime aqui, que seria o 86. E aí tá, ocorre a corrida é iniciada, o Nakazato toma a frente na corrida. É uma batalha de tempo, e o Keizuki está atrás com seu FD perseguindo. Enfim, desde aquela derrota para o 86, o Keizuki ele começou a treinar, a aprender algumas coisas, e quando tá tendo a corrida ali, se lembra que sempre tem aqueles em pontas da pista ali com o interfone informando tais coisas, e geralmente quem tem toda essa estrutura para fazer isso nas corridas é os Red Suns. E aí eles perguntam pro o Ryusuke, ele não tá no evento. Ele tá em casa. Ele tá escrevendo a sua teoria ali do piloto mais rápido. E ele olha o horário, ó, começou. E aí, determinada feita, ele liga pra quem tá na pista ali e diz assim, ó, tá aí, como é que tá a situação aí? Ele diz, olha, passou o Nakazato e passou o Keizuki um pouco atrás. Só que E aí o Ryusuke pergunta no telefone, tá aí, como é que foi? Me conta como é que foi os detalhes. Ele disse assim, olha, ele passou muito bem, diferente da corrida agressiva do Nakazato, que é o Nakazato, aquele carro com tração às 4 rodas. O Keizuki ele passou, digamos assim, de uma forma mais estável fazendo a curva ali, enfim. E aí o Ryusuke ele pensa assim, bah, Keizuki, você melhorou muito. E o ponto que o Ryusuke fala isso, e o Keizuki já sabe que o ponto forte do FD, do RX-7 do Keizuki é até passar as curvas, as ultrapassagens pelas laterais. Enfim, vejam bem, são carros de muita potência e é uma corrida de subida. Aí o Nakazato está na frente. Enfim, mas o Nakazato é agressivo com o seu Nissan, mas o Keizuki ele tem o seu Mazda que está acompanhado e mudou o seu modo de direção depois daquela derrota. Enfim, os carros vão subindo e o Nakazato segue na frente. Determinada feita é uma corrida de subida, e lembra, isso nas batalhas do Monte Aquina ficou nítido. Na descida, carros com muita potência não servem para nada. E na subida esses carros são muito utilizados. E quando o Keizuki está perseguindo o Nakazato, ele pensa assim, ele começou a abusar das viragens do carro. Lembra que na corrida no Monte Aquina contra o 86, se dizia assim, ó, o ponto fraco, até o Bunta falou pro Yuichi quando recebeu o telefone, ele disse, olha, o ponto fraco do GTR é a sua carroceria pesada. E até o Keizuki
e o Ryosuke comentaram isso. E na descida, quando ele usou muito ali, abusou da viragem, da subviragem do carro, houve muita pressão nos pneus se desgastaram. E quando ele subia ali, enquanto ele corria, o Keisuke ele observou assim, ele começou a abusar das viragens. Mas ele pensou assim, mas aqui é uma subida, até não vai impactar muito. Se fosse numa descida, haveria a compressão dos pneus dele e ele teria uma estabilidade. Enfim, mas o Nakazato teve, digamos assim, esse mesmo problema que teve lá no 86 na carroceria, mas bem menor por se tratar de uma subida e não de uma descida. E aí tá seguindo a corrida e o Keisuke atrás do Nakazato. E aí só tem uma leve descida, mas uma descida assim, ó, pequenininha, e só tem uma curva de descida. Uma única curva de descida. E aí quando chega nesse momento começa a descer, nessa última curva de descida, o Nakazato coloca o carro ao lado do... Aliás, desculpa, o Keisuke coloca o carro ao lado do Nakazato e ele pensa assim, o meu FD diz que eu consigo. E ele faz o drift com perfeição até a roda traseira dele vai como se fosse a roda traseira dele na sarjeta ali, um pouco. E aí ele cola no Nakazato e eles estão indo. O FD toma a frente assim, ó. E aí é bem curto após a curva, após a passagem do Keisuke ali. É bem curto, o trecho é curtíssimo demais. E quando eles chegam ali, o Keisuke ganha assim, digamos, por milésimos. Porque aqui é o carro do Keisuke e aqui é o carro do Nakazato. Eles cruzam a linha, o carro do Keisuke cruza praticamente um pedaço da frente antes do Nakazato, por isso ele é considerado vencedor. E aí acaba a corrida, o Nakazato fala pro Keisuke, olha, isso aí foi sorte. E aí o Keisuke, com todo o seu orgulho de corredor, ele diz, não, foi técnica. E assim acaba. Os dois derrotados ali, e aí é uma equipe lutando pelo orgulho, pelo seu próprio orgulho, quem venceu foi os Red Suns.